boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o programa Encontro com a Imprensa na TV. Só que hoje estamos sem a companhia do jornalista Aldo Urban, que por motivos pessoais não pôde aqui comparecer. No programa de hoje teremos dois convidados especiais. O primeiro deles é o secretário do Meio Ambiente do município, Jonas de Medeiros, com quem vamos conversar a respeito dessa polêmica das licenças ambientais. Ela foi judicializada. E no segundo bloco vamos receber aqui o presidente de uma das entidades para falar sobre um plano de segurança que foi revelado numa reunião da SDL esta semana, Segurança Pública. É um projeto que pretende conectar 10 mil câmeras de monitoramentos nesse projeto. Nesse primeiro bloco nós vamos falar com o secretário Jonas, do Meio Ambiente, e eu gostaria, Jonas, que começássemos com um breve perfil seu, já que você está aqui em Joinville, veio para Joinville para ocupar esse importante cargo na Secretaria do Meio Ambiente. E o prefeito Udo Deller não convidaria alguém que não estivesse à altura desse cargo e com capacidade que não fosse enfrentar tantos desafios. Eu atrevo-me a dizer que essa é a secretaria mais complexa do município, porque trata de assuntos complexos. Boa noite, Jonas. Seja bem-vindo. Boa noite, Veríssimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje comentando um pouquinho sobre a função de secretário junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, agora a SAMA, após a nova reforma administrativa ocorrida esse ano. Para me apresentar um pouco melhor, eu sou professor universitário, natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tenho 37 anos, bacharel em Sistemas de Informação, pós-graduado em Comunicação Integrada de Marketing, mestre em Educação na área de Políticas Públicas, com foco na área de Educação Socioambiental, Novas Tecnologias Ambientais, a área da qual também sou escritor de livros e artigos com relação a essa matéria. Também já atuei com gestão e negócios, tanto como pós-graduação, graduação, quanto num escritório ao qual fazia parte e sociedade, na área de estruturação de novos negócios, estruturação de tecnologias sustentáveis. Quando veio o convite para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, nós buscamos conhecer todos os desafios que seriam, afinal, a maior cidade do estado, uma realidade 4 vezes maior do que a realidade que tínhamos em Jaraguá do Sul, uma cidade que é 1/4 do tamanho, 1/4 dos problemas, por assim dizer. E estamos aqui já há 1 ano e 3 meses, fazendo da melhor forma o nosso trabalho. Tenho buscado atender a toda a comunidade, indiferente de quem procure na Secretaria, desde o empresário ao ambulante, ao munícipe, sempre com o maior carinho, consideração, buscando dar de fato orientação com relação às dúvidas e aos serviços que nós realizamos. Esse é o maior papel da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ela é um órgão de orientação, em primeiro lugar, regulação, um segundo, onde a gente ajuda o empreendedor ou o munícipe a agir dentro da lei e da conformidade. E, em terceiro lugar, quando isso não é possível, a regulação e orientação, a fiscalização, tanto reativa quanto ostensiva. Nosso maior volume hoje considerável de atuações da fiscalização, ela sempre é motivada, ela é reativa motivada por denúncias, sejam de ordem civil, judicial, da própria municipalidade. Então, o serviço realmente ele é muito denso e delicado em muitos momentos, porque lida diretamente com o dia a dia da comunidade. Pois é, a Secretaria, que era do Meio Ambiente, recebeu mais uma incumbência, que é a área da agricultura. Isso trouxe mais gente para a Secretaria, para atuar nessa área, ou eles ficam lá na Fundação 25 de Julho? Bom, quando houve a fusão da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, que era a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que agora integra como parte das gerências da Secretaria, nós não
perdemos funcionários nem na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nem na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Houve uma extinção das duas unidades e uma fusão numa nova célula. Fomos para um corpo de aproximadamente 400 profissionais dedicados a todos os parâmetros ambientais, tanto naturais quanto artificiais, desde potencial construtivo à produção agrícola familiar. Então, podendo prestar realmente um serviço à comunidade mais completo no que diz respeito à qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Antes havia uma separação muito grande entre esses dois pontos, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, pela questão da produção agrícola familiar, do acompanhamento da família no campo, em contrapartida dos aspectos ambientais, habitacionais e urbanísticos, tanto ambiente natural quanto artificial. Entendemos que os dois núcleos não são dissituados, eles têm que trabalhar em conjunto. Quando nós tratamos de meio ambiente, nós não estamos falando apenas da questão natural, estamos falando de todo o ambiente no qual o ser humano está inserido e seu entorno. Da mesma forma, seja construtivo, seja na produção de alimentos, na preservação de mananciais, agora que estamos hoje na Semana da Água. Então, é um assunto que merece união de ambas as pastas e união de todos os esforços. O que era o administrativo da Secretaria de Agricultura Sim. foi fundido com a Secretaria de Meio Ambiente na nova configuração, e o que é parte técnica operacional permanece quase que na sua integralidade junto à Unidade de Desenvolvimento Rural, que fica localizada na antiga Fundação 25 de Julho, para prestar o melhor serviço possível à comunidade rural. Então, nós mais demos um reforço técnico operacional à UDR, que é a Unidade de Desenvolvimento Rural, do que nós retiramos pessoal do administrativo. Então, há um fortalecimento técnico muito grande em prol de um único ponto, né, que é a preservação ambiental e o desenvolvimento urbanístico e rural com sustentabilidade. Pois é, a grande polêmica judicial que se estabeleceu na área do meio ambiente foi a decisão do prefeito Dudeller, e eu até conversei com ele sobre isso. Ele tem a sua justificativa de transferir toda essa área de fiscalização para o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a antiga Fátima. Ele argumenta que, com isso, a Secretaria do Meio Ambiente pode se dedicar às suas atribuições mais importantes, que é a defesa do manancial, enfim, outras áreas. E que a fiscalização pode ir para o Estado. E isso foi feito. Também entrevistei aqui a presidente da Fátima na época. Ela fez algumas considerações, disse que a Fátima está perfeitamente em condições de receber, de absorver essa missão. Enfim, era uma transferência completamente legal, porque se não fosse legal, a consultoria jurídica da Fátima e o procurador do município não teria aprovado. Houve uma judicialização. O que aconteceu? Toda essa área de fiscalização da Secretaria do município, da SAMA, foi transferida para a antiga Fátima. E agora, uma liminar conseguida pelo Ministério Público Estadual e Federal fez com que a Fátima, o Instituto do Meio Ambiente, devolvesse todos esses processos de volta para a Prefeitura. A pergunta que lhe faço é se essa rotina já voltou para a Secretaria do Meio Ambiente, os técnicos já estão debruçados nessa nova determinação judicial, e quando isso vai voltar ao normal dentro da Prefeitura do município? Bom, verificar só esclarecer um ponto talvez de equívoco. Não foi a fiscalização ambiental que foi transferida, foi o produto licenciamento ambiental. Então, aliás, a concessão de licença. Isso, concessão de licença. Licenciamento ambiental que retornou à Fátima, da qual é de origem os processos. Não vou entrar no mérito jurídico, porque daí o procurador do município ele pode responder melhor do que Sim. eu, com mais propriedade e embasamento. Há um preconceito em vários municípios de que gestão ambiental subentende-se apenas por licenciamento ambiental. Gestão ambiental
ela tem o licenciamento como uma de suas atribuições. Não é a maior, não é a mais importante, nem a mais impactante. Mas é que toma mais tempo, né? É a que toma mais tempo e mais recursos. Por quê? Quando você vai fazer um processo de licenciamento, você vai dar autorização para a exploração de alguns recursos naturais, seja o espaço, seja a localização de uma empresa, o seu desenvolvimento de atividade. Então, você não está necessariamente apenas preservando, você está restringindo ou limitando algumas atuações. Então, esse processo, esse serviço, ele seria feito, e muito bem feito, pela Fátima, que já o exercia. Na gestão ambiental, ela é muito mais abrangente. Quando eu me refiro à qualidade de vida da população, eu me refiro a todo o entorno que dá condições a uma vida sustentável, com qualidade para a comunidade, qualidade de serviços, de produtos, de lazer, entretenimento e outros aspectos que a gente poderia citar: a educação ambiental para a preservação de mananciais, os nossos próprios recursos escassos, que é a água, a alimentação e outros. Então, o processo, o produto licenciamento ambiental que havia sido transferido para a Fátima. Na Secretaria do Meio Ambiente, os mesmos técnicos já desenvolviam outras atividades da gestão ambiental, desde mapeamento hidrogeográfico do município, a parte de educação ambiental, terraplanagens, alvarás e certidões ainda permanecem com o município, porque são uma atividade exclusivamente municipal, né? A supressão de vegetação, a própria fiscalização ambiental na parceria com a Fátima, ficou mais a cargo do município realizar. Foi uma definição bem de funções e atores nesse processo, para cada um poder fazer da melhor forma aquilo que tem habilidade para fazer e o município se dedicar às outras atividades. Houve então a judicialização do processo, né, por parte do Ministério Público Estadual e Federal, que houve uma decisão preliminar do juiz que retornasse os processos de licenciamento para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente no âmbito municipal como sucessora da Secretaria de Meio Ambiente. Esses processos já foram ativados no prazo judicial, estão sendo analisados dentro das possibilidades da Secretaria. Nós estamos aproveitando o prazo de 60 dias para estruturar da melhor forma os procedimentos de licenciamento, até num modelo que talvez atenda não só emergencialmente, mas da melhor forma o empreendedor para causar o mínimo de impacto. Nós estamos usando tudo que é disponível hoje para retomar esse serviço, enquanto não for revertida ou tiver uma segunda definição com relação a isso. Então, a Secretaria ela está cumprindo a determinação judicial, que é da retomada dos serviços, e ele já ocorre, tanto em sistema quanto presencialmente na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Eu lamento essa decisão, essa liminar concedida em primeira instância, porque ela certamente será derrubada em segunda instância. E eu vou dizer por quê. Os mesmos autores dessa liminar, o Ministério Público Federal e o Estadual, eles contestaram a transferência do IBAMA para a Fátima, na época, de alguns licenciamentos de São Francisco do Sul, entre eles o terminal graneleiro Babitonga. O Ministério Público achou que era competência da União, do IBAMA, e não do Estado, licenciar esse projeto. E isso foi judicializado. Na semana passada, em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, indeferiu essa liminar. E, por decisão unânime dos três juízes, concordou que a Fátima fiscalizasse o terminal graneleiro do Babitonga. A mesma coisa vai acontecer com o município e o Estado. Se o IBAMA transferiu para a Fátima o licenciamento, por que o município não pode transferir para a Fátima esses licenciamentos muito menos complexos e menores? O prejuízo vai ser da comunidade. Aqui está o presidente da Comac.
todos esses processos que foram para Fátima, agora estão voltando para o município, para a sua secretaria. Eu não tenho dúvida que daqui a uma semana, 15 dias, ou um mês, 2 meses, a liminar vai ser derrubada e vai voltar tudo novamente para Fátima. Quer dizer, o prejuízo, quem é o prejudicado maior? Os empresários, aquele que quer reformar a sua indústria, que vai pedir um licenciamento, isso vai ser um prejuízo muito grande. A jurisprudência do convênio do IBAMA com a Fátima vai ser a mesma decisão que vai ser adotada lá na segunda instância, e eu já previ no secretário, vai se preparando para devolver todos os processos para a Fátima novamente. Tem o número de quantos processos foram e quantos estarão voltando, já uma previsão disso? Nós temos a numeração aproximada. Precisar com exatidão quantos números agora, nesse momento, eu não teria como. Na época, foram aproximadamente 650 processos de licenciamento ambiental, nas diversas modalidades, em andamento e análise na Secretaria de Meio Ambiente. E aproximadamente 1.400, 1.500 processos de licenças já concedidas com condicionantes, ou seja, aquele licenciamento que já foi aprovado, a empresa já está operando, o empreendedor já está produzindo, mas tem que prestar contas regularmente dos seus processos. Então, ele tem condições a cumprir, né, que é o licenciamento com condicionantes. Isso foi para a Fátima? Também foi aos poucos para a Fátima. Os 650 processos de licenciamento já tinham sido totalmente entregues, né, a Fátima. Ela já estava em curso, já muitas das atividades, segundo a própria resolução com o SEMA estadual, que ela tem uma abrangência e uma uniformidade no Estado com relação às regras de atividades potencialmente poluidoras, principalmente no âmbito do Estado de Santa Catarina. Elas já foram, na grande maioria, avaliadas. Haviam, se não me falha a memória, aproximadamente 260 atividades não constantes, ou seja, certidões de atividades que não precisam ser licenciadas porque não são degradadoras ambientais, né, e que foram concedidas, que também foram suspensas com essa decisão. Então, teria que se começar os processos novamente. Na SAMA? Na SAMA. E nós estamos recebendo esses procedimentos. Então, as licenças com condicionantes são mais simples de serem tratadas porque é uma prestação de contas que o empreendedor tem a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos. Ele precisa prestar contas dos encaminhamentos com relação à licença que foram dados, principalmente com relação a resíduos, como está sendo o seu processo produtivo, se ele está cumprindo as determinações e as exigências daquele licenciamento. E as licenças em análise, elas haviam sido, a maioria já cadastradas, estavam em processo de cadastramento junto do sistema SimFat-Web, que é o sistema estadual de análise ambiental da Fátima. E até a decisão, ela é clara no ponto que o que vai retornar neste momento para a Secretaria, em primeiro lugar, são os processos de licenciamento que não haviam sido ainda inseridos no sistema da Fátima. E quantos são? Nem a Fátima acho que eu tenho ainda esse número, porque eles vêm aos poucos. Fazer a transferência de um processo de licenciamento não é algo tão simples. O controle que você tem que ter sobre todos os documentos, os processos, para que não haja perda e desvio de informação, ele tem que ser um controle muito grande, feito com muito carinho, com muito cuidado. Então, tanto para nós encaminharmos a Fátima à época, não foi imediato, nós preparamos todos os documentos, fizemos a numeração de todas as páginas, colocamos em sequência organizada, e a Fátima agora, para retornar isso para nós, também precisa montar um controle muito detalhado para que não haja impacto, e esse não é a intenção nem do Instituto do Meio Ambiente, nem da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que haja impacto ao empreendedor. Tanto um quanto o outro, nós estamos falando de tudo para que o impacto que vai haver, infelizmente, seja o menor possível, tanto para o empreendedor quanto para a comunidade que depende daquele empreendedor nesse momento. Uma curiosidade, secretário. É claro que tem uma pilha de processos lá, eles são numerados. A lei exige que os técnicos, que a Secretaria do Meio Ambiente, analise por ordem cronológica, ou pode ser tirado um lá de baixo para analisar de acordo com a prioridade? Como é que é o critério dessa escolha?
Se for uma obra pública de interesse social, a gente avalia as possibilidades, a ordem que ela está. Só que, indiferente a ter ou não um regramento com relação a alterar a ordem dos processos, eu sou terminantemente contra. Porque todo empreendedor, indiferente a quem seja, o projeto, indiferente a quem seja, ele precisa respeitar a ordem de análise. Né? Porque nós não vemos pessoas, não vemos empreendimentos, nós vemos números e protocolos. Então, um número não é diferente do outro. Tem a ordem, ela tem que ser respeitada para análise. Por exemplo, antes da sua chegada na secretaria, a GEMED, que é uma empresa de saúde complementar aqui de Santa Catarina, a maior de Santa Catarina, ela entrou com um processo para licenciar a obra do hospital na rua Helmut Falgater. Um hospital que vai atender os seus beneficiários. E o hospital é algo que nós precisamos de mais leitos. E esse processo estava lá na Secretaria do Meio Ambiente e foi para a Fátima. E eu, entrevistando aqui a diretora regional da Fátima, eu perguntei sobre esse processo do hospital. E ela disse que não sabia, mas que iria se informar para dar prioridade a esse processo do hospital. Nesse caso, não poderia ser tirado lá debaixo da pilha e ser analisado, porque se trata de uma obra que vai beneficiar uma coletividade, não uma determinada pessoa ou determinada empresa? Teria que analisar com muita calma a situação antes de responder para ti o que eu faria. De primeiro momento, não olho se é um hospital que está sendo licenciado, se é uma indústria, eu não faço esse tipo de distinção, nem ao projeto, nem ao empreendedor. Né? Mas cada caso ele merece ser analisado em algumas especificidades. Então, nesse momento, eu não saberia te dizer qual seria o melhor encaminhamento a ser dado. Eu teria que avaliar com maior prudência. Se não há um critério, eu imagino que o senhor receberia pressões todo dia batendo na porta lá. Por conta disso, eu não olho quem que é o procedimento. É o licenciamento ambiental da empresa XYZ. Não, o procedimento está numa fila de análise. Se eu puder agilizar toda a análise da fila até chegar ao empreendimento, isso eu vou fazer. Aí eu não estou tirando um processo da sequência, eu estou analisando toda a fila, dando mais agilidade, colocando mais pessoas para analisar os processos que estão antes, para chegar com maior rapidez àquele procedimento. Agora, tirar um processo de baixo para cima teria que se avaliar muito mais do que apenas a ética ou o impacto. Eu não saberia te responder nesse momento. A minha posição inicial é acelero todo o procedimento até chegar no processo. Da melhor forma, com o melhor critério técnico, com o melhor respeito, mas eu não me sinto confortável e não passaria isso para a minha equipe, porque eu sei que ela também sentiria esse desconforto de fazer uma alteração de sequência sem uma grande justificativa ou um grande benefício à comunidade que justificasse essa ação. Então, teria que se avaliar muito os pormenores de cada situação que chegasse nesse extremo para se dar uma posição. Bom, reiterando, o que ficou para o município que não vai para a Fátima? Tem alguns processos em que tem que obedecer às regras da cidade, zoneamento, etc, etc. Que a Fátima não tem condições de fazer isso, porque ela não domina essa área e nem tem condições. O que ficou para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente definir? Por exemplo, a construção de uma casa, de um geminado, que é muito aqui em Joinville. Esse processo fica na Secretaria e vai ser analisado pela Secretaria, é isso? Tocasse num ponto importante. Parâmetros urbanísticos de construção civil, mesmo aqueles que não fazem parte de um processo de licenciamento ambiental, têm sim o seu impacto e fazem parte de uma gestão ambiental mais completa. Por quê? Nós temos a Lei do Ordenamento Territorial que define os zoneamentos do município. Toda a parte de aprovação de projetos, toda a parte de potencial construtivo da cidade é avaliado pela nossa secretaria, desde a terraplanagem até a supressão de vegetação necessária, pequenas árvores em volume limitado, nas devidas compensações ambientais.
que impactam no desenvolvimento urbanístico da cidade. Então, nós temos a Secretaria de Planejamento Urbano, que é a CEPUD, que trata das avaliações urbanísticas, principalmente do estudo de impacto de vizinhança, porque entramos numa questão de qualidade de vida, não apenas de respeito ao meio ambiente, e que precisam ser levados em consideração nesse ponto. A Fátima, ela faz a avaliação de caráter ambiental, que é o potencial poluidor, a licença, as devidas considerações, qual a Secretaria também fazia, e enquanto estiver rodando a liminar, a gente vai retomar as atividades. Agora, a atividade de terraplanagem no município, como é que nós estávamos tratando antes? Se a terraplanagem estava vinculada a um processo de licenciamento ambiental do Instituto do Meio Ambiente, aquele processo de licenciamento ambiental vai fazer a análise ambiental necessária para a aprovação da terraplanagem. A terraplanagem é aprovada pelo município, mas ela já foi analisada ambientalmente pelo Instituto. Eu não preciso fazer um retrabalho de reanalisar e entrar em conflito, muitas vezes, entre dois órgãos de igual competência e credibilidade sobre quem está certo ou errado numa análise ambiental. É um desperdício de dinheiro e de gestão pública. Então, se há uma análise ambiental prévia feita, há uma licença ambiental expedida, isso praticamente desvincula da necessidade de uma nova avaliação ambiental. Não quer dizer construtiva, não quer dizer de impacto de vizinhança. São outros fatores. Agora, se a terraplanagem ela é apenas questão construtiva, não há necessidade de um licenciamento ambiental, nós fazemos a avaliação ambiental para a liberação dessa terraplanagem. Tanto da questão de hidrografia, tanto da questão de geologia, a gente faz as análises necessárias, porque a atividade ela carece de um olhar ambiental. Se ele já vem prévio da Fátima, a gente respeita o olhar da Fátima, do IMA, né? Se ele não existe, nós vamos fazer essa análise também para a questão urbanística. Então, a aprovação de projetos, desde a abertura de empresa, regime, todos esses processos continuam com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porque fazem parte de um olhar mais completo de gestão ambiental, não apenas o produto licenciamento, que é o produto que havia sido transferido à época para o Instituto do Meio Ambiente. Muito bem. Conversamos com o secretário Jonas de Medeiros, que demonstrou que vem fazendo um bom trabalho, porque na época da fusão das duas secretarias, o prefeito manteve no cargo, agora trabalhando na área da agricultura. Como é que está essa pororoca da área do meio ambiente e agricultura lá? Alguns produtores procuraram o prefeito e protestaram, não queriam manter a área da agricultura. E o prefeito argumentou. E como é que está essa situação hoje? Bom, como eu comentei no começo como eu comentei no começo da entrevista, as pessoas viam como dissituados, separados, meio ambiente, desenvolvimento urbanístico e a questão da agricultura, do ensino, da produção agrária. Eles não são separados, eles são o mesmo assunto tratado por olhares diferentes. Qual que é o foco da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente? Tratar da melhor forma ambos os temas para eles convergirem numa situação única. Quem é o nosso maior preservador de mananciais, a pessoa que está mais ligada à questão ambiental, fauna, é o agricultor. Então não há sentido de se fazer uma separação das pastas. Nós temos que fortalecer as duas. E a poluição dos mananciais também impacta diretamente na produção agrícola. Então, o foco maior da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ele está justamente em fortalecer não só o grande agricultor, o grande latifundiário, que ele já tem uma sustentabilidade por si só, mas garantir que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, não só ele tenha condições de sustento, de continuar a sua preservação ambiental, a sua produção agrária, mas que ele tenha condições de permanecer no campo e que permanecer ali seja atrativo para ele. Não somente do ponto de vista econômico produtivo, mas do ponto de vista de preservação. Quanto mais ele preservar, mais benefícios ele vai ter ao longo do tempo. E isso evita um outro problema que nós tentamos combater no município, que é a urbanização da nossa área rural. Então, a urbanização da nossa área rural, o parcelamento irregular do solo, o surgimento de centros urbanos na nossa área rural, ele causa diversos problemas, a começar pela perda
de produção, né, de alimentos. A continuidade disso é o êxodo do campo, da atividade do campo para atividades urbanas. Então, o filho do agricultor não quer mais trabalhar lá, o pai não tem quem continue a atividade, não consegue se manter, loteia o seu lote e vende. E quando a gente faz uma urbanização de um espaço de campo, nós estamos fazendo um processo de impermeabilização do solo, o que em Joinville já é extremamente delicado, porque quando você impermeabiliza o solo, na primeira grande volume de chuva, você tem alguns pontos que são agravados. A água, ela ganha volume, porque ela se mantém retida sobre o solo, ela ganha velocidade, porque ela escorre, ela não é retida, ela vai percorrer aquele caminho por cima, e a drenagem do município da rua não vai vencer o grande volume com essa impermeabilização, e consequentemente ela ganha força, o que causa um outro impacto social muito grande, que são as consequências das nossas enchentes. Então, quanto mais nós não olharmos para o campo, mais impactos na cidade nós teremos, porque você não consegue segurar o grande volume de água, reter essa água para o abastecimento da cidade, para a produção de alimentos. Então, são uma série de consequências que vêm que impactam aonde? Diretamente na qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Por isso, o produto do licenciamento ambiental ele é um dos fatores da gestão ambiental. Não é o principal e não é o mais importante, é o que mais consome recursos. E mais tempo da equipe técnica da Secretaria. Secretário Jonas, muito obrigado pela sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a possibilidade, estou sempre à disposição. Quem quiser conversar comigo na Secretaria, minhas portas estão sempre abertas. Faço questão de receber a todos. Voltamos após o intervalo, vamos falar sobre segurança pública, mas não é com nenhum representante da Polícia Militar e muito menos da Polícia Civil. Nós vamos conversar com um representante de uma das entidades empresariais e o plano que foi divulgado essa semana em Joinville. Voltamos após o intervalo.